Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o paciente como um todo. Na medicina integrativa, a gente olha para isso também. Qual que é a relação que você tem dentro de casa? Isso faz toda a diferença. Porque eu quero ficar um velhinho da hora, entendeu? Começando, pessoal, mais um BiomaCast, e como aqui vocês já sabem, só temos presenças mais do que ilustres. Hoje temos uma fera, doutora Adriana Flora. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Rafa. Muito obrigada. Obrigado por ter vindo. Sempre bom estar aqui para falar de saúde. Maravilha. Gente, a doutora Adriana Flora é médica, começou durante muitos anos e teve uma carreira brilhante aí como patologista, anatomopatologista, e depois migrou, fez uma transição de carreira e ainda atua como patologista, mas está numa transição de carreira aí importante para a área da medicina integrativa e muitas outras coisas que a gente vai ver de agora em diante, vocês vão ficar fascinados. Venham aqui comigo. Dri, obrigado por ter vindo. E a primeira coisa que eu ia te perguntar é o seguinte: medicina integrativa, a gente fala disso o tempo inteiro hoje, todo mundo, a mídia fala, a gente fala em redes sociais. Em que consiste? O que é esse negócio? A medicina integrativa, a gente pensa que ela é alguma coisa nova, né? Mas o pai da medicina integrativa é Hipócrates. Então, medicina integrativa é medicina. Entendi. O que a gente pensa, né, com medicina integrativa? Na realidade, é uma forma, né, de fazer medicina, ela não é uma especialidade, é uma forma de fazer medicina, na qual a gente vai olhar o ser humano como um todo. Então, é uma medicina personalizada, a gente vai entender como é cada pessoa, quais são as necessidades daquela pessoa, o que é bom para aquela pessoa. Então, ela é uma medicina jamais personalizada. E outra coisa, na medicina integrativa, a gente não vai olhar apenas os exames ou os problemas que a pessoa tem, a gente vai olhar também a questão de ambiente, exercício físico, como essa pessoa está se nutrindo, como essa pessoa está se relacionando, como essa pessoa trabalha, por exemplo, as relações mente-corpo e como ela se relaciona com o ambiente. Então, a gente tenta abranger tudo que a gente pode para gerar um estado de saúde. Excelente, porque para quem é leigo, quem é o consumidor da medicina, ou seja, o paciente, quando a gente olha para a medicina, a gente tem a sensação que a medicina se compartimentalizou, né? Tem os territórios. Então, eu tenho uma questão na pele, eu vou no dermatologista. Eu tô com uma questão psíquica, eu vou ao psiquiatra. Eu tenho uma questão intestinal, eu vou ao gastroenterologista. Só que no final das contas, uma coisa conversa com a outra, não é isso? Eu acho que a gente tem que começar a olhar para o paciente como um todo, né? Eu acho que é a proposta aí. Eu acho que esse foi um caminho. A gente precisou dessa compartimentalização da medicina para entender a fisiopatologia e como funcionava tudo. E acho que hoje o nível de conhecimento que a gente tem disso tudo é muito importante para a gente poder tirar e ter as pessoas. É óbvio que a gente sempre vai precisar dos especialistas para todas as doenças e tal. Eu falo muito que medicina integrativa não é alternativa. Então a gente vai sempre recorrer aos tratamentos quando a gente precisa, a alopatia, mas a gente acaba olhando tudo como um todo para entender melhor como está funcionando aquela pessoa, como está funcionando aquele organismo. Claro. E dentro disso, na medicina integrativa, a gente acaba trabalhando um pouco mais com outras coisas complementares. Que é o que a gente vai falar agora, muito esmiuçadamente. Porque no final das contas é o que você falou logo que você chegou. Mais importante é a gente ter saúde do que tratar a doença, não é isso? Exato. E esse a própria Organização Mundial da Saúde fala isso, né? Que ter saúde não é não estar doente. Eu repito muito isso. Então, muitas vezes a pessoa ela não tem uma doença ou alguma coisa, mas ela está desenvolvendo algo que vai levar a uma doença e ela não percebe e acha que está com saúde. Pois é. Todo mundo que diz que tá com saúde ou que alega que tá com saúde tá de fato saudável? Ou tem coisas ali por trás que precisa ser olhado? No geral, a gente tem muita coisa para olhar. Porque também a gente tem variações, né? Quando a gente está vivendo a nossa vida, a gente está aqui vivendo em 2023, então a gente tem um monte de informação, a gente tem um monte de fatores estressores na nossa vida, um monte de coisa que a gente tem que lidar. Então hoje a gente tem que lidar com muitas coisas. Então a gente tem que sempre estar olhando para isso. Eu tô tendo o descanso que eu preciso? O meu sono tá adequado?
adequado, a minha alimentação, né? Hoje as pessoas comem, a relação que as pessoas têm com a alimentação é muito complicada, porque então você está fora de casa, como que você vai comer bem, o que você está ingerindo? Então, assim, a gente tem que olhar tudo isso e ver como que a gente consegue colocar isso na nossa vida de uma maneira que a gente consiga levar uma vida saudável. Exatamente. E fazendo até o gancho para a microbiota intestinal, que é um dos temas nossos aqui, essa parte da alimentação fora de casa, aquilo que o cara come sem planejamento e que a gente não sabe de onde veio, os ultraprocessados, tudo aquilo que a gente... que é a alimentação da correria da vida moderna, quando se alimenta, né? Interfere diretamente na microbiota intestinal. A gente sabe que aquele processo desbiótico ali pode interferir em questões emocionais, e aí a gente tá falando de estresse, estamos falando dos fenômenos de ansiedade e depressão, e aí veio uma avalanche de neve que a gente às vezes nem sabe de onde começou, não é isso? Então realmente é um negócio importante. A gente sabe que as doenças modernas, principalmente, assim, mais de 70% dessas doenças estão relacionadas ao estresse ou tem como pano de fundo, né, como origem o estresse. É isso mesmo? Você acha que o estresse ele é desencadeador de tudo, de muita somatização, né, que a gente vê hoje? Com certeza, né? Porque hoje a gente vive uma situação de estresse crônico. O estresse ele não é sempre ele não é sempre ruim. A gente tem um estresse bom. Então, o que é o estresse? É fisiológico, às vezes. Ele é fisiológico. A gente estava preparado. A gente tem esse mecanismo do estresse, que é um mecanismo de luta e fuga, para fugir do leão. Certo. Depois que o leão vai embora, todos essas alterações que a gente tem no corpo, por exemplo, aumento dos níveis de cortisol, então a gente tem uma vasoconstrição, a gente tem uma secreção ácida, tudo isso que acontece para a gente se defender do leão, a gente tem que cessar esse estímulo. Certo. Hoje a gente não tá mais com o problema do leão. Hoje, o que são os nossos fatores estressantes? Eles são muito emocionais. Então, a gente está todo dia vivendo sobre uma demanda muito intensa, tendo que entregar muita coisa, tendo muito estímulo. Então, a gente passa a viver um estresse crônico. Esse estresse crônico, sim, ele é prejudicial, né? Porque ele está constantemente ali. Então, o que a gente começa a ver? A gente começa a ver aquela pessoa que acaba tendo níveis elevados de cortisol, então ela vai ter pressão alta, ela vai ter mais diabetes, porque naturalmente o corpo, quando ele está tendo esse estímulo do estresse, ele vai jogar açúcar no sangue e para a célula reagir rápido àquela situação. Só que se você está tendo aquilo cronicamente, o corpo vai continuar fazendo aquilo. Sem dúvida, porque o estímulo é o tempo todo, o estímulo está dentro da cabeça da pessoa, de forma... Não é que a pessoa se condicionou àquele estímulo, né? Você estava citando algumas pacientes que vão ao seu consultório e às vezes mulheres jovens de 40 e poucos anos que chegam lá e falam, acho que eu estou numa situação de menopausa, estou entrando em menopausa, mas quando você vai ver a vida da mulher é como? Exato, porque é exatamente isso. Então, assim, quando você acaba tendo um monte de coisa estressora no seu dia, você vai mexer com tudo isso, e principalmente com os hormônios. Hoje a gente sabe muito que esses hormônios vão alterar demais todo o funcionamento de tudo. Bom, e nesse papel nem se fala da microbiota, né? Que ela acaba virando a garota dos olhos aí de muitas coisas, que é o segundo cérebro e tudo isso. Mas o mais importante disso tudo é o seguinte, a gente também não pode fazer uma apologia a não ser estressado. Não tem como. Você está vivendo no trânsito, você não tem como sair desse lugar. E tem como fazer a gestão desse estresse, que é o que eu ia te perguntar. Exato, então esse que é o ponto. Então a gente precisa se educar a responder melhor a esse estresse. Então o que a gente faz... É possível fazer isso? É possível. Então a gente usa muito essas técnicas mente e corpo, técnicas de respiração, porque o que isso vai fazer? Isso vai ensinar o nosso corpo a parar com essa descarga simpática, né, adrenérgica, e ativar o sistema parasimpático, que é o oposto do estresse, que vai relaxar as artérias e tudo. Então, ao longo do nosso dia, a gente tem que ter esses momentos que a gente reduz essas situações estressoras, que a gente tem um momento de respirar, por exemplo, que a gente tem um momento que a gente senta,
tem uma alimentação adequada, presta atenção no que está se alimentando, né? Ou Hoje... seja, você precisa ter consciência do que está fazendo. Não é Exato. você sentar, pegar o prato e ficar olhando no WhatsApp Não enquanto você está adiantou comendo, nada. que não adiantou nada. Nem viu que você está comendo chuchu ou carne. Exato, e hoje a gente sabe que isso faz toda a diferença no processo de digestão, de tudo isso. Então, esses momentos que a gente tem que ter ao longo do dia para dar uma desligada, exercício físico. O exercício físico, ele é super importante. Fundamental. Porque então ele vai começar a ensinar o nosso corpo que a gente tem ali aquela descarga hormonal nos exercícios e depois a gente tem o relaxamento. Então a gente está ensinando o nosso corpo, olha, eu passei por essa situação estressante, mas agora eu vou tirar isso, então agora eu dou uma relaxada. Eu sou fã-clube da yoga, né? Eu acho que a yoga, assim, é uma coisa incrível. Eu sempre fui uma pessoa muito agitada e... E dizem que quem não gosta são os que mais precisam, né? Porque Exato. eu fui na primeira, quase bati na sala inteira, que eu não entendia aquele negócio e tal, saí fora. Mas na hora que você começa a entrar naquilo, né, de parar... e você começa a ver os benefícios que aquilo começa a ter no seu dia a dia, você não consegue mais largar, entendeu? É uma coisa que você não deixa mais de fazer. Porque o seu corpo, ele aprende tudo, né? Ele aprende o que é ruim e ele aprende o que é bom. Entendi. Quando ele começa a entender que aquilo faz bem, ele também não quer mais viver sem. Sem dúvida. Né? Então você ajuda as suas pacientes, seus pacientes em geral, a conseguir entrar nesse processo de gestão do estresse, nesse tipo de atividade, né? Então, ó, daqui a pouco ela vai dar o contato, tudo pra vocês entrarem. Mas antes eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte, Dri. Como é que foi essa... Eu falei aqui no início que você fez uma transição de carreira, de uma medicina super tradicional, que a gente, inclusive foi onde a gente se conheceu, Exato. para o que você tem feito atualmente, aqui, que você está dizendo aqui pra gente. Como é que foi essa transição de carreira? Aconteceu alguma coisa na sua vida pessoal? E quem foi seu primeiro paciente? Exato, eu brinco que fui eu mesma, né? A sua primeira paciente eu fui para a área da gestão, né, também, eu fui médica e a gente até trabalhou junto nessa parte de gestão e entrei ali naquele ciclo. Então a gente precisa fazer tudo e a gente precisa entregar dar conta meta. de tudo e entregar meta e não importa e a gente acaba se perdendo na hora que a gente entra naquilo. E aquilo começou a prejudicar a minha saúde. Em tempo, eu notei e falei, não, pera... Eu não vou... Algo de errado não está certo. Isso daqui não é pra mim. Vou parar com isso. E aí, o primeiro movimento que eu fiz foi estudar sobre tudo isso. Sobre estresse, sobre burnout. Porque era uma coisa que eu estava vivendo, né? Eu era a pessoa que achava que estava vivendo uma situação muito maluca de saúde. Os hormônios, tudo alterado. Ansiedade. Então... Como se aquilo fosse da vida da gente. E não era. É desespero, né? Acho que todo mundo que já teve uma situação de muito estresse ou muito próximo de um burnout, você acaba em certo momento ficando numa situação emocional, o seu emocional acaba ficando tão abalado que você perde muito, né? Forças para fazer tudo. Você acorda de manhã e não consegue fazer o que precisa ser feito, muitas vezes. Você não tem vontade de fazer nada, Totalmente, né? Você perde esse interesse. E aí foi um tempo de eu parar isso e reformulei toda a minha vida, dando mais tempo para as coisas que eu gostava. Então, assim, a medicina integrativa, ela tem muito a ver com o estilo de vida. E eu sempre fui uma pessoa, sempre fui de família de médicos e todo mundo sempre cuidou muito de alimentação. Adoro cozinhar. Você gosta de cozinhar? Adoro ir na feira, adoro fazer exercícios. Sempre fui dos exercícios e tudo, e eu perdi até isso. Você gosta de vinho? Eu vou te falar porque de vinho. Todos os médicos que vêm aqui, eu pergunto se pode tomar vinho, porque eu morro de medo. Eu vou seguir sempre aquele que diz que pode. Pode. Então, assim, tudo na vida moderado pode. Esse que é o bonito da medicina integrativa, né? Tá certo. Então, assim, a gente fala na medicina integrativa que essa questão de relacionamento, ela também é muito importante. Então, não é aquele médico que vai te proibir de fazer tudo. Muito pelo contrário. Ele é o médico que acha que tá ok você ter uma ingesta ali, tomar uma taça de vinho, tá com algumas pessoas. Qual é o benefício desse relacionamento interpessoal? Anti-estresse. Né? Qual que é... essa cascata hormonal que envolve aquela taça de vinho, né?
quais são os efeitos benéficos? Então é isso, né? Sem dúvida. E o interessante é a gente colocar o ideal para cada paciente. Então, por exemplo, a gente gosta muito de acupuntura. Mas se a pessoa tem pavor de agulha, eu não vou receitar para aquela pessoa acupuntura. Então é isso, a gente vai. Então a pessoa gosta muito de fazer exercício, ou gosta menos. Então a gente vai tentando dentro da área médica. Porque o cara tem que aderir, né, Adri? Exato. O cara tem que achar que aquilo encaixa na vida dele. Senão o cara faz uma semana, depois desiste e não adiantou de nada, e não né? Teve. É. Isso, principalmente, a gente vê muito isso com essa questão de alimentação. Tá certo. Porque a alimentação é uma coisa que você tem que fazer todos os dias, várias vezes por dia, e tem que ser uma coisa que você consiga manter. Isso. Né? Pra criança isso faz sentido também, Adri? Muito. Demais, muito. né? Porque a vida das crianças também hoje, se você bobear, o menino faz escola de manhã, balé à tarde, futebol de noite, não tem, e não sobra tempo pra ele brincar com o que ele quer. Exato. Né? E hoje a gente sabe, né? Agora entrando aí na sua seara, hoje a gente sabe que até os 5 anos de idade a gente tem uma questão importantíssima, tanto de formação de flora intestinal, quanto de formação do tipo de alimentação que aquela criança vai ter. Isso. Entendeu? Então, porque assim, a gente fala muito de microbiota, mas as bactérias têm que se alimentar de alguma coisa. As bactérias têm que se alimentar de algo rico para elas, exato. né? Então, quais são os nutrientes que eu tô dando para isso? E quais são os nutrientes que eu tô ensinando essa criança a comer? Hoje o que a gente vê é uma epidemia de obesidade. Você vai ver, eu como coisas variadas. Come pão de manhã, macarrão na hora do almoço, carne. Então, assim, não tem uma variação, né? E aí não há microbiota que dê conta, né? Exato. E aí você também não está educando aquela criança para ser um adolescente que vai saber se alimentar, que vai fazer as opções, porque a criança ela tá ali fazendo o seu papel. Ela vai querer o doce, ela vai querer a porcaria. Às vezes a gente, quando está estressada, tem preferência por esses alimentos, chocolate ou alimentos mais ricos em carboidratos. Aquela compulsão vinda da ansiedade. Exato. Então, assim, a gente é assim, pra gente é difícil de controlar. Imagina porque pra é uma criança cascata hormonal. Sem então, dúvida. a gente tem que ensinar a criança também a fazer as outras escolhas, a entender. Então, assim, é muito importante. E outra coisa, eu acho que a pandemia também mostrou muito isso, né? A pandemia, ela deixou boas coisas, que foram famílias inteiras que não conviviam, que passaram a conviver. E aquele momento da família, né? Esse momento de relacionamento, de tudo. Isso é muito importante também. Então, na medicina integrativa, a gente olha para isso também. Qual que é a relação que você tem dentro de casa? Isso faz toda a diferença. Ou seja, uma consulta sua vai levar horas, porque até você tem que conhecer muito o paciente, saber da vida dele, conhecer, de fazer uma anamnese muito evidente, muito importante. E aí, Dri, a outra coisa é o seguinte, a fitoterapia faz parte do seu trabalho, você usa e tal. O que é a fitoterapia? É aquela mascadinha da folha, o chazinho de camomila de noite, ou é a coisa bem mais complexa do que isso? Na realidade, a fitoterapia, eu gosto muito, né? E a fitoterapia a gente acaba utilizando como uma forma de suplementar coisas através de plantas, coisas mais naturais. Que não significa que é coisa natural, que não tem efeitos colaterais, que não tem nada disso. Eu sempre digo isso. Pessoal, com probiótico acontece a mesma coisa. O cara acha que pode chegar na farmácia, comprar aquele probiótico de prateleira que vai resolver todos os problemas que ele tem, sem conhecer a microbiota dele, sem saber o que ele come. Então tem que... Gente, medicina é medicina. É personalizado. É personalizado. Então, assim, a fitoterapia a gente aplica, mas assim, eu gosto de aplicar muitos fitoterápicos, por exemplo. Eu gosto muito de usar rodiola para estresse e para também começar a entender, por exemplo, o que aquela pessoa está precisando. Então, a gente tem muitas coisas, né, que a gente pode usar. Geralmente, quem acaba optando por fitoterapia são aquelas pessoas que, por si só, já não gostam tanto de medicamento. Então, são aquelas mulheres que estão entrando na menopausa, que vão procurar uma fitoterapia com uns flavonoides ou alguma coisa assim, porque não querem fazer reposição. Então, é um público já de algumas pessoas que já têm algum conhecimento nisso. Agora, de novo, né, é uma coisa que a gente precisa usar com muita cautela,
com parcimônia. acompanhamento médico, porque, por exemplo, tem essas mulheres que acabam usando flavonoides e tal, e a gente sabe que eles têm influência nos cânceres todos relacionados ao hormônio das mulheres, então não é qualquer pessoa. Não é sair tomando Não é aí que sair achar que vai ser tomando. benéfico e tudo mais. Agora, é lógico, aquele chá que a gente faz, aquele chá de camomila e tal, eu no meu canal até coloco muitas dessas coisas. Aquele chazinho, daí é uma dose super pequena, aí ele vai ajudar a gente, por exemplo, uma carqueja que vai ajudar numa digestão, uma camomila que vai ajudar a dar uma relaxada, ter uma noite de sono melhor. Aí isso tudo é Ótimo. liberado. O boldo funciona? Não sei. Muito. Ah, funciona? Muito, Olha, muito. gente, o boldo funciona. O boldo funciona. Lá na casa onde eu moro, o pessoal fez um arranjo gigante Isso. na horta de boldo. Pensei, ninguém vai tomar isso, porque ninguém aguenta tomar, o tanto que é ruim, né? Mas então você tá me dizendo que aquela ressaquinha pode ter uma ajuda do boldo? Pode, com certeza. O boldo, a carqueja, né? E é interessante, né? Quando a gente vai agora mudando, assim, pensando em medicina ayurvédica, algumas coisas nesse sentido, né? Na medicina ayurvédica, a gente já tem esse conhecimento de pessoas que preferem aquele sabor amargo. Então, por Olha exemplo, só. o corpo tem essa inteligência também. Ah, então tem se pra coisa que você o amargo não tá lhe caindo bem ou alguma coisa, é porque talvez pra você aquilo não vá fazer bem, Que interessante, né? Então a cara. medicina ayurvédica também trabalha muito com isso. Ah, eu não sabia dessa história. Então, e eu tenho a impressão, então, me fala se é por esse caminho. Então, tanto a fitoterapia quanto essa parte da gestão de estresse que você faz com os seus pacientes, tá muito mais voltado para uma medicina preventiva, né? Você não Isso. quer tratar a doença, você não quer que o cara chegue a adoecer, você não quer que o cara tenha diabetes tipo 2 na senilidade, você quer prevenir que isso aconteça, ou mesmo retardar o aparecimento desse tipo de problema a partir Exato. desse tipo de trabalho, é isso mesmo? É isso mesmo, e ela não é só preventiva, né? A Uhum. gente também quer que aquela pessoa envelheça bem. Então a gente Isso. quer que seja aquele velhinho que tá batendo um bolão. Entendeu? Ótimo. A gente quer que você, no envelhecimento, você consiga envelhecer de uma forma boa. Então, que você consiga prolongar a sua vida e que nesses anos todos que você consegue prolongar, que você consiga ter qualidade de vida. A gente quer ver o pessoal viajando, quer ver o pessoal fazendo esporte. E é tudo isso que a gente espera, né? Então, a medicina integrativa, ela vem como uma ferramenta para a gente organizar tudo isso, para você ter uma longevidade. Que a gente tá vivendo mais, cada vez boa. mais, ela precisa ser legal, né? Exato. Eu morro de medo de ser aqueles velho decrépito, então assim, eu tenho estudado muito, porque eu quero ficar um velhinho da hora, entendeu? Sim. Que as pessoas possam curtir, eu tive filho agora aos 40 anos, então assim, imagina, quando eu for ter meus netos, eu vou estar, né, o faraó do Egito, então eu preciso realmente envelhecer, eu vou lá no seu consultório. Pode vir. Tá. Mas daí a gente trabalha isso, né? O de se cuidar, o de entender. E assim, uma coisa também muito importante da medicina integrativa, que é a parte que os pacientes menos gostam, é que o médico e o paciente são parceiros. Então, o paciente, ele é o personagem principal. Isso. Então, assim, ele tem que fazer. O médico, a gente orienta, ele é o a gente executor, ensina. Agora, o paciente, ele tem que tomar as rédeas da saúde dele. Ele Sem tem dúvida. que se conhecer, ele tem que entender que aquele alimento que ele come vai fazer mal para ele, que aquele outro é melhor, entendeu? Entendi. Ele tem que estar disposto também a gerir a saúde dele. Sem dúvida, é uma parceria. O médico não pode Exato. pedir, pelo amor de Deus, pro cara ter que se cuidar e comer a coisa que É. presta, né? Hoje muitas pessoas acabam indo no consultório médico e procurando aquelas coisas milagrosas. Então você olha, é chip da beleza pra cá, é soro de sei lá o que pra lá, e a pessoa vai, E não faz entende. aquilo e acha que tá tudo resolvido. E que a beleza vem muito mais de dentro do que de fora, né? Exato. De Então, assim, cuidado você tem que fazer, você tem que ter uma manutenção disso tudo. E assim, a gente faz todos os dias. A saúde, ela não acontece quando você tá na consulta do médico. Isso. Ela acontece No todos os dia a dias, dia. na hora que você acorda, até a hora que você vai dormir e durante o sono, como é o seu sono. Sem dúvida. Então, você tem que fazer, você tem que dar seguimento a tudo isso, né? Sem dúvida. E a gente falou de fitoterapia, super importante, tudo isso que você descreveu. E
impossível separar da homeopatia, né? Que a homeopatia sempre foi um mistério para todo mundo, principalmente para quem não sabe nada de homeopatia, como eu. Sim. Quem não sabe nada de homeopatia, como eu, sempre achou que é um mistério. E as pessoas têm muita dúvida. É charlatanismo? Qual é o mistério da homeopatia? A homeopatia é medicina? Funciona, não funciona? É espírito? Uhum. Qual que é a sua opinião? Você trabalha com homeopatia? Fala um pouquinho pra gente. Hoje eu faço, né, uma pós-graduação em homeopatia, eu sou uma apaixonada. Sempre fui muito cientista e sou uma apaixonada por homeopatia. Hoje Já começou bem falando que é cientista e trabalha com homeopatia, porque então, aí valida. Hoje eu trabalho, né, numa escola que é na Abra, que a gente trabalha com essa questão da homeopatia, levando em consideração muito a fisiopatologia das doenças. Então, assim, não é só que a homeopatia ela funciona, né? A homeopatia ela vai agir de uma maneira diferente da alopatia. A alopatia vai tratar aquele sintoma, aquilo que a gente está tendo no corpo. A homeopatia ela vai ensinar o corpo a reagir àquilo. Né? Então, de que forma? Na realidade é uma dosagem super baixa, né? Então são por milhões, né? A diluição partes por milhão, essa diluição. Hoje a gente sabe que a gente trabalha por uma diferença de potencial elétrico de membrana, né? Por isso que é a forma de fazer um medicamento homeopático. Que sutileza, impressionante. É uma sutileza enorme, mas assim, quando a gente hoje eu faço, né, um ambulatório no servidor municipal, e assim, o melhor exemplo da homeopatia é ver os pacientes, né? Um ambulatório super lotado, as pessoas têm respostas excelentes, e assim, quando a gente começa a trabalhar a pessoa como um todo, porque daí na homeopatia a gente vai trabalhar com um medicamento de fundo para tratar aquela pessoa, qual é o órgão de choque. Então tem pessoas, por exemplo, que tem o colesterol alto, a pressão alta, aquilo são os órgãos de choque que aquela pessoa vai ter. Então a gente vai tratar como um todo o organismo para reequilibrar aquilo, e a gente vai começar aos poucos a melhorar aquela função, aquela fisiopatologia de tudo, e a pessoa por si só vai começar a se tratar daquilo, né? O próprio corpo vai começar a reagir. Então, o tratamento homeopático é aquele tratamento, vamos dizer assim, contínuo, que você entra e você tenta olhar. Então, uma pessoa que queixa, por exemplo, de uma dor de cabeça, uma enxaqueca recorrente. Você pode olhar para isso dentro da homeopatia e tentar trabalhar isso lá na causa, muito melhor do que olhando de fato para o sintoma. Vou dar uma dipirona, vou dar não sei nem se adianta para enxaqueca, mas quando você olha para a homeopatia, você está olhando lá na causa. Exato, aí a gente vai tratar. Eu tenho uma enxaqueca, tá, mas a enxaqueca do João é o quê? É uma enxaqueca biliodigestiva, é uma enxaqueca por algum tipo de alteração de pressão. O que dá a enxaqueca nele, entendeu? Então vamos tratar aquilo, é óbvio, a gente tem os medicamentos que a gente chama de circunstanciais, que a gente vai agir na dor, porque a gente também quer que a pessoa tenha conforto para poder, né, prolongar o tratamento. Mas a gente vai sempre estar trabalhando de fundo o que está causando aquilo. Sensacional. Né? E isso junta muito, né, com medicina integrativa, porque, de novo, a gente tem que entender muito a pessoa. Né? Então a gente tem que entender muito como que funciona o mental, como que ela reage à situação de estresse e tudo, e qual vai ser, né, o sintoma ou a alteração que aquela pessoa vai ter, né? Então por que tem gente que tem pedra no rim, gente que não tem? Por que tem gente que tem cirrose, gente que não tem? Entendeu? Quais são esse que é o brilhante da medicina, né? É a gente também conseguir trazer essas diferenças e produzir o melhor que a gente tem naquele momento para aquela pessoa. Então você olha pro cara como um todo, entendendo que ele tem uma questão psíquica que está relacionada aí com o intestino, com a pele, com tudo. E quando você olha pro cara como um ecossistema, de fato, são variáveis infinitas, ou seja, a gente precisa estudar muito, ter muito repertório para poder olhar para um paciente de forma personalizada, né, Dri? A gente vê isso nos testes genéticos, cada vez testes com maior capacidade de rastreio, porque a gente está cada vez mais olhando para isso. No microbioma a gente faz isso o tempo todo, né? A gente faz um teste que a gente olha para a microbiota do cara inteira, do intestino, para tentar ver com que aquilo se relaciona no resto do corpo, de forma sistêmica, não só no intestino, né? Nas manifestações cutâneas, nas questões psíquicas. E quando você fala de
usar ferramentas diferentes, como a fitoterapia, a homeopatia, o trabalho de mudança de hábito de vida, nutricional, etc., tudo num contexto global do paciente, eu acho fabuloso do que a gente olhar para aquela psoríase, para aquela atopia como uma coisa absolutamente dermatológica. Não, nós estamos falando que aquela atopia é o paciente inteiro, né, que você está olhando. E aí, para a gente até caminhar para nossa finalização, na hora que você chegou aqui, você falou uma frase que eu adorei. Você citou alguém que a pessoa não tem a doença que ela quer, ela tem a doença que ela pode. O Dr. Maffei, que é um patologista, né, da Santa Casa, o Dr. Maffei que falava isso, que a pessoa que tinha cirrose, ela não tinha cirrose porque bebia, ela bebia porque tinha cirrose. Então, que as doenças que a gente encontrava nas necrópsias e tal, eram doenças que as pessoas faziam porque podiam. Então, não adianta você querer ter uma doença se o seu corpo não tem aquela predisposição para fazer aquilo, né? Então, a gente precisa entender muito bem como cada um lida com isso, como cada corpo reage, a uma situação. É muito simples, por exemplo, a gente vê, quando a gente vê uma pessoa ali que sofre uma ofensa ou alguma coisa, a gente vê uma pessoa que fica mais quieta, outra pessoa que reage, e o corpo é da mesma forma, né? E esse que na homeopatia também a gente cuida muito dessa questão intestinal também, ela é muito importante pra gente na homeopatia, então sempre que a gente está tratando a homeopatia, a gente tem que deixar esse eixo funcionante, porque hoje a gente sabe que o intestino, ele é o principal para excretar e para mandar para fora esses metabólitos ou coisas ruins que a gente não quer dentro do nosso corpo. Com certeza, bloquear ali e já deixar de fora. Exato, então o que a gente faz muito, né, na homeopatia também é essa análise junto, de como está o funcionamento intestinal. Isso pra gente é extremamente importante, porque não adianta nada eu começar a tratar e aí eu tô fazendo com que aquele corpo expila ou tire ou mande para fora aquilo que está gerando a doença, e se não está funcionando o rim, se não está funcionando o intestino, vai jogar para a pele, vai dar as lesões de pele. Então, a gente manter esse eixo funcionante na homeopatia para a gente é fundamental. É fundamental. Então é isso, tudo é uma questão de resposta mesmo. A gente viu isso muito evidente durante a pandemia. Então, os casos que complicavam, que ia para o tubo, eram aqueles casos cuja resposta não era a resposta mais adequada, a resposta imune, né, à presença do vírus. Não era o vírus que detonava o pulmão do cara. Era uma resposta inflamatória exacerbada, né? Exato. Que eram os casos que complicavam. E hoje a gente sabe que a microbiota, inclusive, tinha um papel fundamental nisso. A gente só sabe hoje, não sabia durante a pandemia, mas hoje a gente sabe, né? Então, dependendo do tipo de microbiota que esse cara tinha, ele fazia uma resposta pior ou melhor e tal. Então, e a analogia com a resposta emocional tem tudo a ver, né? Tudo. O cara reage a uma situação de estresse no trânsito e tal, também é a forma como ele reage fisiologicamente. Exato, e a microbiota é meio que o nosso DNA ali, né? Então, assim, a forma como eu respondo, a forma como eu me alimento é a microbiota que eu tenho dentro de mim. Com certeza. Então, por exemplo, hoje a gente vê essas questões de depressão, hoje a gente vê essas questões de síndrome do intestino irritável. Na hora que você vai olhar a microbiota, essa relação é mais do que nunca evidente, bem estabelecida, e a gente sabe, né? E a parte melhor, né? Que sai estudo de microbiota que a gente não dá nem conta, é um caldeirão de informações. Que hoje a gente está conseguindo, né? Cada dia mais ter informações para manejar isso. Então a gente traz isso como mais uma ferramenta para a medicina, né? Sem dúvida. Então a gente consegue com alimentação ou com reposição ali daquela flora, mas que nem você falou, não é para sair tomando lactobacilo que nem doido, claro, porque o que faz bem para um não é o que faz bem para o outro. Você tem que entender o que está formando ali, e você consegue utilizar isso para melhorar. Então assim, a gente consegue trabalhar muito melhor casos de depressão, porque às vezes também a gente escuta aquele caso de depressão, tá tomando medicamento há sei lá quanto tempo. Tá bom, mas você tá tomando um recaptador de serotonina, mas quem que tá produzindo essa serotonina?
De onde Sem está vindo essa serotonina? Porque o que Às vezes nem adianta tá não produzindo. recaptar Se não tem, se né? você não tem? É. Então, o que a gente pode fazer nesse ambiente todo que isso está acontecendo para melhorar? Sem dúvida. Eu também sou uma fanzaça aí da Bioma Família, também adoro essa parte de microbiota. É maravilhoso. Acho que dá muito pano para manga e dá muita informação para a Sem gente dúvida. poder trabalhar. O ano passado foram 27 mil artigos publicados em Não dá microbioma. nem tempo Não de dá ler. nem tempo da gente ler. Não dá nem tempo. Dri, muito obrigado, meu bem. Obrigado Rafa, eu por ter que agradeço vindo. muito. Valeu. Muito bom estar aqui com você nessa nova empreitada, fase, né? nessa nova fase de E você medicina também nessa nova fase. integrativa. Tô muito Exato. feliz. Obrigado por ter Também. vindo, ter aceitado o convite. Fala pro pessoal de casa como que te encontra, como que marca a consulta, como que te acha. Meu Instagram é doutora Adriana Flora, a página tá aberta, lá tem todas as informações, tem o site também, www.adrianaflora.com.br, lá tem todas as informações, tem agendamento de consulta online, tudo para facilitar a vida. Lá é sem estresse. Diminuir o estresse. Lá é sem estresse, tudo sem estresse. E no Instagram eu tomo muito cuidado para dar aí informações sobre saúde. Então a gente está sempre produzindo alguns conteúdos aí com responsabilidade. Sem dúvida. Mas alguns conteúdos legais sobre o que a gente pode fazer no nosso dia a dia, pequenas coisas que a gente pode integrar para ter mais saúde. Maravilha. Pessoal, visitem o site e muito obrigado por terem assistido. Se estão até aqui, até agora conosco, a essa hora, é porque gostaram do conteúdo. Cliquem no sininho, curtam o nosso canal e se inscrevam para que sempre cheguemos até você. Um grande abraço, até a próxima.